Olá, sejam bem-vindos ao canal Lumiere Engenharia. Aqui é a engenheira civil Daniela de Carvalho trazendo dicas de Revit que não te contam por aí. No vídeo de hoje eu quero iniciar uma playlist que eu já havia pensando há um tempo em fazer, que é sobre tabelas paramétricas. Que é um ponto muito abrangente dentro do Revit, mas eu percebo que os cursos em geral não se aprofundam. E você faz um curso aí de Revit, você modela toda a arquitetura e na hora de criar a tabela, por exemplo, de paredes, eles só puxam ali o parâmetro do nome do material, por exemplo, parede de 15 centímetros interna, e a informação de material área e material volume. Mas na prática, isso não serve muito para compor um orçamento ou quem dirá um quantitativo para comprar. Você precisa saber quanto tijolo, quanto de argamassa de assentamento, e que para fazer essa argamassa é preciso cimento, areia e água. Você tem um traço que representa um determinado consumo desse material de acordo com algum parâmetro, seja ele área ou volume. Você tem as camadas de acabamento dessa parede, né? Chapisco, emboço, reboco, que também consomem cimento e areia, e você quer saber quantos sacos de cimento. Da mesma maneira para o piso. Você tem um contrapiso, depois você tem a argamassa de assentamento do revestimento, com mais o revestimento, com mais o rejunte, né? E eles não se aprofundam nessa questão. E eu quero criar essa playlist justamente para a gente abordar a criação de tabela no Revit desde lá do começo, bem básico, até a gente poder trabalhar com chave de tabela, que é uma outra tabela separada que agrupa os parâmetros e fica integrada com a tabela final. Vai ser bem interessante, vai ser uma série de vídeos e a gente vai começar aqui bem do básico. Eu abri aqui um arquivo do Revit com o modelo de arquitetura padrão do Revit. Não tem nada que eu pré-configurei aqui, tá tudo do padrão do Revit, tá? Para isso eu vou vir já aqui no comando UN, vou alterar aqui as minhas unidades parâmetros que eu gosto de trabalhar, 2 casas decimais, aqui também parâmetros, metros, 2 casas decimais e a nossa unidade aqui nessa segunda opção com ponto, ponto, vírgula, ok. Vou mudar a escala aqui 1 para 50, botar o detalhamento alto e cores consistentes. Vou vir aqui na aba arquitetura e vou desenhar uma parede de 1 metro. Tá aqui a nossa parede. Ela tem uma altura não conectada de 8 metros, né? Se a gente abrir o 3D aqui, ela é uma parede gigantesca. Eu não quero isso, né? Eu quero que ela tenha 1 metro só de altura desconectada, fica mais fácil para a gente analisar os resultados ali. Então tem aqui uma parede. Só que essa parede é uma parede básica a 200 milímetros. Eu vou escolher uma outra aqui, vamos ver, que a gente vai mudar de qualquer maneira. Essa 140 alvenaria. E vou clicar aqui dentro, tá? Quando a gente olhar essa estrutura dessa parede, vai ver que ela só tem unidade de alvenaria de concreto. E para a gente trabalhar com tabela no Revit, é importante que a gente tenha materiais associados ali de maneira correta. No nosso caso, a gente vai fazer aqui uma tabela para paredes, onde a gente vai quantificar os tijolos, a argamassa de assentamento considerando cimento, sacos de cimento e metros cúbicos de areia, tá bom? E depois a gente vai avançando para as camadas de acabamento. Então é importante que o material que está aqui seja algo relacionado com a realidade, porque a gente vai usar isso para classificar a nossa tabela, para configurar a nossa tabela, para puxar esse parâmetro. Então, no caso aqui, deveria estar o nosso bloco cerâmico. Nossa alvenaria de bloco 14 por 19 por 29, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mexer aqui, eu vou duplicar essa parede e vou chamar ela parede 15 centímetros só. E vou editar aqui. Vou clicar aqui no material. Ele provavelmente já tem um tijolo aqui. Vamos procurar tijolo. Eu vou clicar com o botão direito, duplicar material e recursos, porque ele já traz o mesmo tipo de representação e tudo mais. E essa cópia eu vou chamar de alvenaria, vou chamar de bloco. Bloco 14 por 19 por 29. Vou aplicar e dar um OK. A dimensão do bloco vai ser 14. A gente chamou a nossa parede de 15. No final ela não vai ter realmente 15, né? Porque a gente vai colocar aqui a nossa camada de chapisco, o embolso. Ela vai ter uns 16 aí, né? A parede de 15, na verdade, para ela existir, você teria que usar um bloco de 11,5, talvez. Então essa nossa parede, na verdade, ela não vai ter 15.
Vamos considerar aí que ela vai ter uns 3 centímetros, né, mais ou menos aí para um lado e para o outro, 1,5 cm talvez, né, se a gente vai ver isso quando a gente for falar dos acabamentos dela, mas só para vocês entenderem que conforme a gente muda e adiciona camadas aqui, o Revit ele vai alterando a espessura total padrão da parede, então não se atentem tanto nesse momento ao nome da parede. Vou dar um OK. Vou dar um OK e pronto, tá aqui a nossa parede, ele vem com a representação que o Revit tem por padrão daquele material tijolo, e vamos lá. Para a gente criar uma tabela no Revit, né, vamos primeiro passar no geral aqui como é que são os campos da tabela, as abas que ela tem. A gente vem na aba Vista, clica aqui, ó, Tabelas. No Revit a gente tem tabelas de quantidades. Essa tabela ela é usada para contabilizar componentes, por exemplo, portas, janelas, algum tipo de equipamento, alguma família específica ali. No nosso caso, a gente quer fazer um levantamento de material, ou seja, dos materiais que são subcomponentes daquela família do Revit. Essa nossa família, nessa instância de parede básica, parede de 15 centímetros, ela por enquanto só tem tijolo, mas se eu botar outros materiais, eu preciso poder quantificar esses materiais. Então essa tabela de quantidade não serviria. Nesse primeiro exemplo que a gente vai estar vendo que a gente não trabalha com chave de tabela, tá? Então a gente vai vir em levantamento de material. E aqui ele te pede qual a lista de filtro das disciplinas que você quer ver os materiais e para você escolher. A gente quer paredes. Ele dá um nome aqui básico para a tua tabela, você pode mudar o nome se você quiser, eu vou deixar esse mesmo. E a fase, né? Se você estivesse trabalhando aí com filtro de fase, de demolir, construir, né? Acréscimo, decréscimo. No nosso caso, construção nova, tá tudo bem, e dá um OK. Ele então abre aqui a janela com os campos de parede que podem ser puxados para a sua tabela. Então a gente vai puxar já de início alguns aqui. O material nome. A gente pode trazer também a contagem. Clica na contagem, vem aqui na setinha e joga lá para cima. A gente pode pegar família e tipo, joga para baixo. Material área e material volume. E vamos dar um OK. Ele abre aqui a nossa tabela. Você pode clicar aqui no cantinho e aumentar o tamanho, né? E ele traz aqui o material nome e contagem 1. Isso aqui é interessante, porque se eu fizer outras cópias dessa parede, fizer mais paredes, ele vai contabilizar cada instância que tem dessa parede. Depois a gente pode ocultar esse dado na tabela final. E ele trouxe aqui, né, parede básica, 1 metro quadrado de área e material volume. Aqui do lado a gente tem as janelas que tem dentro da configuração de levantamento de material. Quando a gente clica aqui, a gente tem lá aquela primeira aba dos campos, onde a gente pode adicionar um novo parâmetro, a gente pode adicionar o parâmetro do serviço, adicionar um parâmetro calculado que a gente vai usar bastante aqui para poder calcular consumo de tijolo por metro quadrado, de cimento por metro cúbico de volume de argamassa. E a gente também pode agrupar parâmetros, que a gente também vai estar vendo aqui na hora de falar da dimensão dos blocos, tá? O filtro, a gente pode filtrar a nossa tabela por algum tipo de material, por exemplo, material nome igual a, nesse caso só tem uma parede lá fora. Vou mostrar um exemplo para vocês, eu vou fazer outras paredes de outros tipos. Eu vou chamar aqui parede e vou fazer essa parede aqui, ó, por exemplo. Essa parede, fazer bem aleatoriamente aqui e vou fazer uma outra parede dessa daqui, ó. Perceba agora que se a gente voltar na nossa tabela, ele atualizou com material nome das famílias de todos os tipos que estão no projeto. Mas não é isso que a gente quer. A gente pode usar um filtro, bem aqui em filtro, que o material nome seja igual a, e vai ter uma lista dos materiais que estão presentes no teu modelo. A gente quer isso aqui. OK. Uma outra configuração interessante, muitas vezes você vai ter uma tabela que vai aparecer mais de um tipo de família. A gente vem aqui no classificar e agrupar. Isso aqui é muito importante. Primeiro, a gente vai classificar pelo material nome. Tá? A gente pode botar um cabeçalho. A gente pode também pegar aqui a família e tipo e botar para calcular o total geral. E vamos dar um OK o que acontece. Olha só, ele classificou aqui pelo material nome, agrupou todo mundo. Mas ele está repetindo, né? Tijolo comum, tijolo comum, tijolo comum. Existe uma forma da gente agrupar todas essas instâncias que são iguais numa linha só.
Então a gente volta lá em classificar e agrupar e desmarca essa opção de itemizar cada instância. Ou seja, ele está pegando cada instância, ou seja, cada elementozinho daquela família, daquele tipo, e está transformando em um item na nossa tabela. A gente não quer isso. A gente quer desmarcar essa opção, certo? E vamos dar um OK. E olha só, aqui é muito interessante você usar isso para ver se não tem alguma coisa estranha no teu projeto, alguma coisa que está faltando. Então aqui, ó, placa de gesso, preenche. Isso aqui são todos os materiais que tem no modelo do nosso projeto até o momento. Mas ainda assim, eu não quero que esses outros materiais apareçam na nossa tabela de parede, né? De parede de argamassa de assentamento. Então eu volto aqui, venho em filtro, e quero que ele filtre pelo material nome que seja igual a alvenaria, bloco 14, 19 e 29. Tá? Se você tivesse um projeto com mais tipos de parede que os outros tipos de bloco, você poderia colocar aqui que contém e escreveria alvenaria. E aí tudo que tem alvenaria ia aparecer, todos os blocos de 14, de 11,5, bloco de 9, entendeu? Nesse primeiro exemplo, a gente vai usar aqui, bloco contém igual a 14, 19 e 29, ok. Pronto, todo mundo sumiu da tabela, mas eles existem no modelo, correto? Tá todo mundo aqui, ó, tá? Voltando aqui, perceba que, vou voltar, ó, que quando chegou aqui, o material, área e volume ficaram com a configuração de varia. Isso acontece porque todo campo, toda coluna que for precisar ser contabilizada, né, o total da quantidade daqueles materiais ou daquele parâmetro, no caso a área ou o volume, você precisa configurar a sua tabela para fazer isso, tá? Então você volta aqui e a próxima aba é o quê? Formatação. E aí você pode escolher o parâmetro, então, por exemplo, material área. Aqui, inclusive, é onde você pode mudar o nome do parâmetro no cabeçalho. Eu posso escrever só área, por exemplo. E aí, só no meu cabeçalho da minha tabela que vai mudar o nome. O parâmetro lá do campo que a gente trouxe para a tabela vai continuar se chamando material área. E aí você pode colocar ele na horizontal, ele na vertical, pode botar alinhado no centro. Né? E aqui tem uma opção, ó, nenhum cálculo, você tem que colocar calcular os totais. Em formato de campo, a gente pode vir aqui, desmarca essa opção, metros quadrados, eu não quero que coloque a unidade de medida ali, e eu vou colocar 2 casas decimais, e dar um OK. E aqui, no nome, eu vou botar metro quadrado, tá? Ou você poderia deixar a unidade junto com o número, fica a seu critério. Eu estou te mostrando para você entender as configurações que são possíveis. Calcular os totais, ok. Vou fazer o mesmo para o volume. Vou colocar volume, entre parênteses, metro cúbico. Formato do campo, desmarca isso daqui, é metros cúbicos, 2 casas decimais, mas eu não quero a unidade. Ele vai calcular os totais e eu quero alinhado com o centro. E na última opção, a gente tem as configurações de aparência da tabela. Então, a linha do eixo pode ser uma linha fina, a gente pode colocar uma cor. Vou fazer umas configurações aleatórias aqui, tá, gente? Ó, o texto, o título, eu vou botar um texto grandão, o texto do cabeçalho 5 e o corpo do texto 3,5 Arial. Tá? E você pode configurar outros textos para depois serem associados aqui. Linha fina, contorno, vamos colocar... Fiz um monte de configuração para vocês verem aqui, ó. Olha só. Ele foi pulando aqui a linha com as cores, tá? Eu vou tirar essas cores por enquanto, que eu acho que vai atrapalhar a gente, tá? Mas aqui, ó, ele já aumentou o tamanho da letra, ele mudou aqui o título desse parâmetro. Mas se a gente voltar no campo, aqui, ó, campos, ainda é material área e material volume. Apenas no cabeçalho eu alterei o nome. Isso fica melhor muitas vezes até para você reduzir o tamanho, porque a gente vai colocar várias e várias colunas aqui. Tá bom? Dessa maneira agora, ele começou a contabilizar a quantidade de material. Se eu pegar a nossa parede de 1 metro aqui e fizer cópias dela, ele vai agora alterar aqui, ó. Ele não vai ficar mais no varia, entendeu? Então, vamos retornar aqui. Essa aula já está ficando até um pouco longa, não é o meu objetivo, é ficar com aulas aí de 15, 20 minutos no máximo. Essa foi uma introdução sobre tabela, para vocês entenderem aonde que começa uma tabela, os principais campos, né, as principais abas de configuração dessa tabela e para que elas servem. E a gente vai estar mexendo bastante nisso ao longo dos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenha gostado, que tenha agregado conhecimento para você.
Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui, compartilhar com seus amigos e nos vemos na próxima aula.